Todos nós sabemos que o nosso corpo precisa de energia para realizar os mais variados processos biológicos, e que essa energia é obtida através da alimentação. A questão que fica é: e de onde é que vem a energia presente nos alimentos? A resposta para essa questão começa com um dia ensolarado. Diversos organismos conhecidos como autotróficos, como plantas, algas e fitoplânctons, estão ávidos pela energia presente na luz solar, já que a utilizam para produzir o seu próprio alimento através de um processo conhecido como fotossíntese. No interior das células vegetais, por exemplo, existem organelas conhecidas como cloroplastos. Dentro desses cloroplastos existem estruturas químicas capazes de captar a energia solar e converter em energia química, à medida que também captam CO2 e água da natureza e convertem em carboidratos, liberando o oxigênio para a atmosfera. Esses pequenos carboidratos que agora carregam energia química, como a glicose, atendem às demandas energéticas da planta, mas também podem ser utilizados para produzir macromoléculas, como celulose, proteínas, e também são utilizados para produzir outros metabólitos secundários da planta. Num determinado momento, essas plantas repletas de moléculas cheias de energia química podem servir como fonte de alimento para outros seres, como herbívoros, que por sua vez podem ser consumidos por carnívoros. De maneira muito simplificada, cada uma dessas etapas podem ser chamadas de níveis tróficos. E esse processo em que os organismos vão consumindo uns aos outros está presente naquele conceito de cadeia alimentar e teia alimentar que nós aprendemos lá no ensino médio. Lembra? Pois é, dessa forma a energia flui por todo o ecossistema até chegar em nós. Ao ingerirmos alimentos ou produtos alimentícios de origem vegetal e animal, iniciamos o processo de digestão, que nada mais é do que uma espécie de desmontagem de macromoléculas construídas pelos vegetais e animais, como o amido, óleos, gorduras, proteínas. Quando convertemos essas macromoléculas em unidades menores, como monossacarídeos, ácidos graxos, aminoácidos, ditripeptídeos, nosso organismo é capaz de absorvê-las e, dependendo do contexto fisiológico, podemos consumi-las ou então armazená-las para uma necessidade futura. Os monossacarídeos, por exemplo, podem ser convertidos em glicose e depois estocados na forma de glicogênio nos tecidos hepático e muscular. Já os ácidos graxos excedentes podem ser convertidos a triacilgliceróis e armazenados principalmente no tecido adiposo. Diante de uma demanda energética, essas moléculas circulantes ou então aquelas estocadas podem ser mobilizadas e utilizadas pelas células. Mas como é que isso acontece? Uma série de processos fisiológicos e bioquímicos possibilitam então que essas moléculas acessem o interior celular e ingressem em organelas conhecidas como mitocôndrias. As mitocôndrias são espécies de usina de energia celular, onde as ligações entre os carbonos desses fragmentos de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos são quebrados no amado por uns, temido por muitos, ciclo de Krebs. Aliás, o ciclo de Krebs é um grande ponto de convergência para esses substratos energéticos. Mas esse é papo para um outro vídeo. Os carbonos resultantes desse processo retornam para a natureza na forma de CO2, através da nossa expiração, enquanto que os elétrons e prótons resultantes dessa quebra são transportados até regiões internas da membrana das mitocôndrias chamadas de cristas. Lá existe a cadeia de transporte de elétrons. Nessas cadeias acontece um processo chamado de fosforilação oxidativa, em que o oxigênio da nossa respiração é convertido em água, enquanto se formam moléculas conhecidas como adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, mas que são lembradas pelo seu apelido, ATP. As ligações que se estabelecem entre os grupamentos fosfato dessa molécula de ATP, de certa forma, conservam energia que um dia já foi energia solar. O nosso organismo quebra essas ligações entre os grupamentos fosfato para liberar energia e utilizá-las em situações em que essa energia precisa ser adicionada ao sistema para que ocorra uma reação, para sintetizar, por exemplo, o tecido, ou até mesmo para realizar trabalho, como no caso de uma contração muscular. Em resumo, a energia fornecida pelo Sol é convertida em energia química por seres fotossintetizantes e flui por todo o ecossistema até chegar em nós, que a utilizamos para realizar uma série de processos biológicos. Enquanto a energia flui, a matéria cicla. CO2 e água, presente lá no início do processo, durante a fotossíntese para poder produzir os carboidratos, retornam para a natureza quando nós quebramos as ligações entre os carbonos dentro das nossas mitocôndrias. Enquanto o CO2 retorna para a natureza na forma de expiração, a água é liberada e pode ser eliminada pela transpiração, pela urina, enfim. Já o oxigênio liberado pelas plantas durante o processo de fotossíntese é consumido por nós durante a respiração celular para a produção de ATP. Dessa forma, o ciclo se fecha. Fala a verdade, não é legal saber isso?
Eu fiz um post completo sobre esse conteúdo lá no meu Instagram, @formandoconsciência. Dá uma olhada lá e me segue lá. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e que você tenha gostado. Se for o caso, deixa um like, deixa aqui o seu comentário, isso ajuda a espalhar a palavra para mais pessoas. E se por acaso você for estudante, compartilha no grupo lá da sua turma. Pode ser que isso ajude outros colegas também. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fique aqui, muito obrigado e tchau!